Neste vídeo, iremos falar sobre o efeito estufa natural, efeito estufa artificial e suas particularidades. O efeito estufa pode ser classificado em dois ramos, sendo eles efeito estufa natural e efeito estufa artificial. O efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelho é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. O efeito estufa natural é um fenômeno natural do planeta Terra e que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Já o efeito estufa artificial, assim como o natural, é um processo natural do planeta Terra. Entretanto, ele é intensificado devido à emissão de grandes quantidades de gases poluentes no ar, gerado pela ação do homem. Ao contrário do natural, em que o planeta retém uma parte do calor enviado pelo Sol para garantir a manutenção da temperatura na Terra, de forma benéfica aos seres vivos, e é devido a isso que ele é chamado de efeito estufa artificial. Para entendermos como funciona o efeito estufa de um modo geral, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando o aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa, que aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases de estufa são vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, óxido nitroso, dentre outros. O balanço de energia, da forma que está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor, para que o equilíbrio energético seja mantido. Toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas se houver um aumento na concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Mesmo que o dióxido de carbono esteja em baixa concentração na atmosfera, sua importância para o efeito estufa é fundamental. O aumento do efeito estufa é gerado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas, pois são elas que regulam a temperatura, os ventos e o nível de chuva em diversas regiões. Como as florestas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. Um outro fator que está aumentando o efeito estufa é o lançamento de gases poluentes na atmosfera, principalmente os gases que resultam da queima de combustíveis fósseis. A queima do óleo diesel, da gasolina, nos grandes centros urbanos tem colaborado para o efeito estufa. O dióxido de carbono, gás carbônico, e o monóxido de carbono ficam concentrados em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Pesquisadores do meio ambiente já estão prevendo os problemas futuros que poderão atingir nosso planeta caso essa situação persista. Muitos ecossistemas poderão ser atingidos e espécies vegetais e animais poderão ser extintos. Derretimentos de geleiras e alagamento de ilhas e regiões litorâneas, tufões, furacões, maremotos e enchentes poderão ocorrer com mais intensidade. Essas alterações climáticas poderão influenciar negativamente na produção agrícola de vários países, reduzindo a quantidade de alimentos em nosso planeta.
A elevação de temperatura nos mares poderá ocasionar o desvio de curso de correntes marítimas, ocasionando a extinção de vários animais marinhos e diminuir a quantidade de peixes nos mares. Preocupados com estes problemas, organizações internacionais, ONGs e governos de diversos países já estão tomando medidas para reduzir a poluição ambiental e a emissão de gases na atmosfera. O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, prevê a redução de gases poluentes para os próximos anos. Em 12 de novembro de 2014, Estados Unidos e China, maiores poluidores do mundo, assinaram um acordo com metas mútuas voltadas para a redução da emissão dos gases geradores do efeito estufa. Em 15 de outubro de 2016, na cidade de Kigali, Ruanda, representantes de 150 países assinaram um importante acordo para reduzir o efeito estufa e suas consequências no clima mundial. O acordo estabelece que os países deverão reduzir gradualmente o uso de gases hidrofluorocarbonetos utilizados em refrigeradores, ares condicionados e aerossóis. Everybody